Hoje, 22 de outubro de 2025, eu estou lendo a Bíblia em Ezequiel, capítulo 9, a morte dos idolátrias. A morte dos idolátrias. Ezequiel, capítulo 9, versículo 1. Então, ouvi que gritava com grande voz: trazei os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. Versículo 2. E vi 6 homens que vinham da direção da porta alta, que olhava para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles um homem vestido de linho com um tinteiro de escrivão à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava e foi até a entrada da casa. Então clamou o Senhor ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à cintura. Versículo 4. E lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Versículo 5. Enquanto eu escutava, ele disse: passai pela cidade após ele e feri, e não tenha dó nem piedade. Versículo 6. Matai velhos, jovens, virgens, meninos, mulheres, até exterminá-los. Versículo... Continua, está no versículo 6 ainda. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, começai pelo meu santuário. Começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Versículo 7. Então ele lhes disse: contaminai o templo, enchei os átrios de mortos. Ide e foram e puseram-se a ferir a cidade. Versículo 8. Havendo-os eles ferido, e ficando eu de resto, caí sobre a minha face e clamei, dizendo: ah, Senhor Deus, destruirás todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Versículo 9. Ele me respondeu: a maldade da nação de Israel e de Judá é grandíssima. A terra se encheu de sangue e a cidade se encheu de perversidade. Ele diz: o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. Também, versículo 10. Também, quanto a mim, não olharei para eles com piedade, nem me compadecerei, mas sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. Versículo 11.
Então o homem que estava vestido de linho, em cuja a cintura estava o tinteiro, tornou com a resposta, dizendo: fiz como me mandaste. Estou lendo Ezequiel capítulo 10, a glória retirada de si do templo. Versículo 1: Olhei e vi no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins aparecer sobre eles uma como pedra de safira, semelhante em forma de um trono. Versículo 2: Disse o Senhor ao homem, vestido de linho, vai por entre as rodas, até debaixo do querubins, e enche as tuas mãos de brasas acesa dentre os querubins, espalha-as sobre a cidade. Ele entrou à minha vista. Versículo 3. Os querubins estavam ao lado direito do templo quando entrou o homem. Uma nuvem encheu o átrio interior. Versículo 4. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubins e foi para a entrada do templo. Encheu-se o templo de uma nuvem e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. O ruído das asas dos querubins ouvia-se o átrio exterior como a voz do Deus Todo-Poderoso, quando fala, dando ele ordem ao homem vestido de linho: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins. Ele entrou e se pôs junto às rodas. Versículo 7. Então o querubins estendeu a sua mão de entre os querubins para o fogo que estava entre eles. Tomou dele, o pôs nas mãos do que estava vestido de linho, o qual tomou e saiu. E versículo 8: E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem, debaixo das suas asas. Versículo 9: Então olhei e vi 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a um querubins e outra roda junto aos querubins, e o aspecto das rodas era como o brilho do berílio. Versículo 10. Quanto ao seu aspecto, as 4 tinham uma mesma semelhança, como se estivesse uma roda dentro de outra roda. Versículo 11. Andava eles pelos seus 4 lados, não se virava quando andava, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para esses andava, não se virava quando andava. Versículo 12. Todos o seu corpo e as suas costas e as suas mãos e as suas asas e as rodas que os 4 tinham estava cheia de olhos em redor. Versículo 13. Quando as rodas ouvia que foram chamadas giradoras. Versículo 14. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos de querubins. O rosto do segundo era rosto de homem, e do terceiro era rosto de leão, e do quarto rosto de águia. 15. Versículo 15. Os querubins se elevaram ao alto,
São estes os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Versículo 16. Andando os querubins, andava as rodas, juntamente com eles, levantando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra. Também as rodas não se separavam deles. Parando eles, parava elas. Elevando-se eles, elevaram-se elas, porque o espírito de vida estava nelas. Versículo 18. Então saiu a glória do Senhor da entrada do templo e parou sobre os querubins. Versículo 9. Os querubins alcançavam as suas asas e as elevaram da terra, e tinha vista quando saíram acompanhados pelas rodas, pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Versículo 20. São estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto aos rios rio Quebar. E percebi que era querubins. Versículo 21. Cada um tinha 4 rostos, e cada um 4 asas, e a semelhança de mão de homem, debaixo das suas asas. Versículo 22. A semelhança dos seus rostos era dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Tinha o mesmo aspecto, era o mesmo seres, cada um andava em linha reta para frente.